Bom, queridos, nós estamos hoje fazendo a abertura do estudo de uma carta que Paulo escreveu para uma cidade que ele nunca visitou. Paulo nunca foi a Colosso. Daqui a pouco a gente mostra lá no mapa onde está essa cidadezinha, mas Paulo nunca esteve lá. Mas tinha um irmãozinho lá chamado Epáfras. Epáfras foi quem divulgou o evangelho em Colossos. Epáfras foi o instrumento de Deus, a igreja nasceu, a igreja cresceu, a igreja expandiu, os crentes se firmaram na fé. E Paulo recebe a visita de Epáfras e recebe a notícia do que aconteceu em Colossos. E ele, movido então pelo relatório de Epáfras, ele resolve escrever uma carta, especialmente por um detalhe. O ano que nós estamos aqui é aproximadamente o ano de 61 depois de Cristo. E nós vamos ver, queridos, hoje Colossos estaria na Turquia. Nós vamos ver a mensagem e o ponto altíssimo da fé cristã. Quando nós vamos ver o que Paulo escreve, tem 5 pontos que a gente quer ressaltar aqui. 4 eu passarei bem rápido, 3 eu vou passar rápido. Vou chegar no 4º ponto, que é o ponto principal, que é a supremacia de Cristo Jesus. Quando Paulo vai falar sobre a supremacia, a mensagem que eu quero que vocês guardem é a mensagem sobre a soberania de Jesus. Cantamos o corinho, ele é soberano, e foram 2 corinhos, né? Ao que está sentado no trono, não é? Os 2 corinhos cantados aqui, nós cantamos a soberania de Jesus. Meus queridos, tudo na nossa vida cristã vai partir da compreensão dessa soberania de Cristo. Aí Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Jesus, todas as coisas que existem na terra ou no céu foram criadas. Sejam visíveis, sejam invisíveis. Soberanias, potestades, principados, tudo foi criado para ele, por ele e para ele. E ele existiu antes de todas as coisas, para que nele todas as coisas subsistissem. Aí Paulo vai mudar o discurso, vai dizer que ele é a cabeça do corpo. Esse corpo tem cabeça, a igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito da criação e ele é o primogênito dentre os mortos. E Paulo vai dizer que aprove a Deus manifestar em Jesus toda a plenitude. Plenitude do quê? A plenitude da divindade. Então vamos lá. Me traga o primeiro slide. Dá para visualizar bem, né? Jerusalém, Galácia, primeira estrelinha. Lá atrás, está visualizando? Lá atrás. Consegue? Consegue? Galácia, Colossos, a segunda cidade, Éfeso, lá em cima, Filipos, Tessalônica, onde está Filipe, Tessalônica, Macedônia. Paulo sempre sabe nas 3 viagens missionárias que Paulo fez, uma foi mais por navio, pelo mar, mais 2 foi lá, por cima da Galácia, por cima de Colossos, de Éfeso. Mas nenhuma das 3 viagens missionárias que Paulo fez, nenhuma delas ele chegou a Colossos. Então, já visualizamos o mapa. Me traga o próximo slide. Bem, Paulo, queridos, qual foi o propósito de Paulo para escrever essa carta? Porque Epáfras chegou para Paulo e disse o seguinte: Paulo, tem um problema. A igreja cresceu, a igreja espalhou, os irmãos estão firmes,
mas a igreja está sendo perturbada por um grupo de pessoas que abraçou o agnosticismo. O que é isso? Esse nomão que a gente não usa no nosso dia a dia. Que nomão é esse? Eu vou deixar fora assim, bem devocional, bem simplesinho para todo mundo entender. Tinha um grupo lá que eram adeptos de culto aos anjos. Eles cultuavam os anjos, eles entendiam que tinha uma hierarquia entre os anjos e que a nossa salvação dependeria do nosso relacionamento com esse grupo de anjos. E que esse conhecimento sobre o culto aos anjos, a devoção aos anjos, a consagração a esses anjos, era um conhecimento superior àquele não encontrado nas Escrituras, no grupo apostólico. Era a gnosis, a palavra gnosis, para quem está familiarizado, significa conhecimento. Gnosis, gnosticismo, agnosticismo, que nega o conhecimento. Esse A é negativo. Agnosticismo, que nega o conhecimento. Esse conhecimento bíblico. Jesus não salva ninguém, Jesus não é salvador, tem uma categoria superior a Jesus, que é essa categoria de anjos, e você tem que buscar esse conhecimento dessa categoria superior de anjos. Então, esse grupo, ele é conhecido por esse nome comprido, chamado agnosticismo, que nega esse conhecimento que a gente tem, para você adquirir um outro conhecimento relacionado com esse grupo de anjos. E essa doutrina estava sendo espalhada em Colossos. Aí Epáfras diz para Paulo, o problema de Colossos, esse adepto de culto aos anjos. Aí Paulo vai dizer assim, não, eu vou resolver, vou escrever uma carta para a igreja, para os colossenses, e eu vou mostrar a soberania de Jesus, como Jesus é soberano. Então eu vou passar rapidamente nos 4 pontos, nos 3 primeiros pontos. A gente vai ficar no 4º ponto, e aí, nesse 4º ponto, depois o 5º ponto, a gente só vai rematar. O que Paulo faz antes, queridos? Paulo vai fazer 3 orações em favor dos irmãos de Colossos. Quais as 3 orações que Paulo faz? E aqui eu passo rapidamente, porque são orações, só vou mostrar o conteúdo dessas orações, que de alguma forma é interessante para nós analisar o conteúdo dessas orações. Então vamos lá. Primeiro, pode próximo slide. Isso aqui é comum. Todas as cartas de Paulo, a saudação dele é igual. Você pode notar, uma coisinha ou outra vai variar. Aqui ele vai dizer assim, eu sou apóstolo, não é porque eu quero não. Alguns podem ser apóstolos, por preferência pessoal deles, decisão pessoal deles. Eu sou porque Deus me chamou. Eu tenho essa convicção. Mas essa saudação é comum em todas as cartas, ok? Próximo. Primeira oração. Queridos, a primeira oração de Paulo é uma oração de ações de graças, de gratidão. Mas quando ele vai fazer essa oração de gratidão, ele traz 3 palavrinhas. Eu disse, Deus, eu sou muito grato. O relatório que eu recebi de Epáfras sobre os irmãos na cidade de Colossos, 3 coisas ficaram marcadas. A fé que essa igreja tem, o amor expresso por esta igreja, que vocês expressaram também agora pela manhã, nessa oferta ao presbítero Isaías, e a esperança. São 3 palavras teológicas, queridos, que expressam tudo na nossa vida, porque Paulo vai usar, tem 2 expressõezinhas aqui, sublinhadas. Essas 3 palavras, primeiramente, expressam a verdade do Evangelho. Se você me dê 3 palavras que expressem a verdade do Evangelho, Paulo, está aqui a cola. A qualidade da nossa fé em Cristo Jesus, que é um dom de Deus, né? Essa fé é um dom de Deus. O amor que nós nutrimos pelos nossos irmãos, que é um fruto que o Espírito Santo produz em nós. E a esperança, que é fruto da qualidade do nosso relacionamento com Deus.
A minha esperança vai depender muito da intimidade que eu tenho com Deus. Mas Paulo vai dizer o seguinte, que essa esperança está reservada, ela está guardada nos céus. Isso aí é expressão da nossa intimidade com Deus. Mas Paulo abre o seu coração numa demonstração de gratidão, de alegria, de prazer. Deus, muito obrigado. Ele vai dizer assim, sempre damos graças a Deus quando oramos por vós. Sempre. Esse advérbio é um advérbio de intensidade. Sempre. Isso mostra, queridos, a ênfase que Paulo dava nas suas orações. Ele era muito intenso nas suas orações. Não só no tempo, mas na qualidade dessas orações. Ele disse, Deus, muito obrigado. Porque esses irmãos, eu nunca fui a Colossos, em outras palavras, nunca fui a Colossos. Mas tem uma igreja lá que vibra com esta fé, que vibra com este amor, que nutre essa esperança, que é resultado da qualidade do Evangelho e é uma expressão da tua graça. Então, essa é a primeira oração de Paulo. Olha que oração linda de gratidão. Não é, queridos? É uma oração, assim, que tem um conteúdo muito significativo para todos nós. Aí vem a segunda oração dele. A segunda oração dele é diferente dessa. Porque, pode trazer? Pode trazer? Ok. A segunda oração dele é uma oração intercessória. Mas quando ele vai fazer, eu não sublinhei as palavras aqui, agora notei que eu não sublinhei as palavras aqui que eu queria, mas todas elas estão aí. Se vocês visualizar o texto aí, ele vai interceder a Deus para que, por obra do Espírito Santo, esses irmãos possam crescer no seu conhecimento. Conhecimento, palavra que ele vai usar. Depois vai usar a palavra sabedoria. Depois ele vai usar outra palavra, discernimento. Pegaram? Pegaram? Conhecimento, sabedoria, inteligência. Porque nessa heresia que essa turma estava ensinando, lá não sei onde, eles arrancaram aquele negócio de culto aos anjos, e que tem um anjo que é superior a todos os demais, e que tinha que buscar esse conhecimento neles, que a salvação dependeria de você resgatar esse conhecimento com esses anjos. Aí Paulo disse, olha, vocês precisam ter conhecimento da verdade do Evangelho, vocês precisam ter sabedoria ao lidar com esse conhecimento, e vocês precisam ter inteligência. Massa cinzenta, queridos, é para ser usada. Inteligência é para ser usada. Discernimento é para ser usado. E Paulo vai usar aqui uma palavrinha, ela está aqui mais no finalzinho, maturidade. Mas a verdade é que quando você pega tudo isto aqui para colocar numa palavra, você pega tudo isso maturidade, ou seja, vida cristã. Eu não posso ser criança na vida cristã, queridos. Eu não posso ser neófito na vida cristã. Para a gente honrar a Deus, para você honrar a fé que você abraçou, você precisa crescer nesta fé. Maturidade. Paulo, nessa oração, ele está dizendo, Deus, que esses irmãos realmente amadureçam, sejam adultos na expressão da fé. E aí ele vai fazer uma outra oração de gratidão, não é de gratidão, de ação de graça. Pode me dar o próximo slide. É uma oração bem curtinha, só 2 versículos da Bíblia. Pode trazer o slide. Aí depois, não cessamos, lembra daquele advérbio que ele vai usar sempre, continuamente. A gente não para de orar por vocês. Gratidão. Próximo. Ok. Aí ele vai fazer uma oração de uma gratidão específica a Deus, mas olha os verbos que Paulo usa. Olha os verbos. Como eu sou professor de língua portuguesa,
esses elementos gramaticais chamam muita atenção da gente, porque toda ação que um sujeito pode praticar é expresso pelos verbos. Então, na nossa mente, na mente de um professor, sempre tem essa questão do agente verbal. Que foi que Jesus, Paulo vai colocar a centralidade de Jesus. Jesus nos libertou, Jesus nos transportou para o reino dele, e hoje nós temos o quê? A redenção, a remissão dos nossos pecados. Quando Paulo, nesse contexto de oração, a primeira de gratidão, a segunda de súplica, de intercessão, aí ele diz, não, mas tem uma coisa que a gente tem que parar aqui para rever. O que foi que Deus fez em nós através de Jesus. A centralidade é Jesus. A centralidade é Cristo. E aí, a gente sai dessas 3 orações de Paulo, em Colossenses, e agora nós vamos para o ponto fundamental, e aí depois Paulo vai fazer uma aplicação disso na vida dele, no ministério dele. Vamos lá, próximo slide, queridos. Agora, queridos, esse é o Evangelho. Aqui está o Evangelho. A supremacia de Jesus, tanto na história da criação, quanto na história da redenção. Paulo vai dizer, se um dia eu recebi Jesus como meu Salvador, eu preciso entender o que é soberania de Jesus. E aí, queridos, eu faço uma pergunta aqui, antes da exposição. Por que isso é importante para mim? Entender a soberania de Jesus. A soberania de Jesus. Por que isso é importante para mim? Por que isso é importante? Queridos, a minha vida cristã vai depender disso. Se eu entender que Jesus é qualquer um, eu vou ser qualquer um. Se eu acho que Jesus é desse tamanhozinho, é desse tamanhozinho que eu vou ser. A minha vida cristã, a qualidade da minha vida cristã, vai depender da compreensão que eu tenho sobre Jesus. Uma vez eu cheguei para uma irmã e disse assim, pastor, se der para o senhor ministrar a ceia, o senhor ministra, mas se der, não tem problema não. Eu disse, você não entendeu nada da ceia. Você não entendeu nada. Quando Jesus disse, fazer isso em memória de mim, você não entendeu nada. Ceia não é se quiser eu vou, se não quiser eu não vou. Se o pastor quiser, ministra, se o pastor não quiser, não ministra. Ceia não é isso não. Ceia é sacramento. Só tem uma coisa que impede a pessoa de participar da ceia. Pecado. Um pecado que a pessoa tem e não quer abandonar. Mas se você não está em pecado, ceia não é se quiser eu vou, se não quiser eu não vou. Se der eu vou, se não der eu não vou. Porque de repente eu quero ir para o shopping, eu quero ir visitar a sogra, eu quero não sei mais o que. Querido, ceia não é nada disso. Eu não entendi nada do sacrifício vicário de Cristo. Então a minha vida cristã vai depender muito quem é Jesus. Quem é Jesus? O que representa Jesus para mim? O que representa Jesus? Esse conhecimento de Jesus, quem é Jesus, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Primeiro slide. Então, aqui nós vamos mais devagar. Bem, olha como Paulo começa falando quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Antes de eu colocar essa palavra nos meus lábios, eu preciso ter certeza da forma como eu coloco essas palavras nos meus lábios. Jesus, a imagem do Deus invisível.
Eu não sei dizer qual é a grandiosidade de Deus, mas Jesus representa todos os atributos que Deus tem, estão em Jesus. Todos. Eu me recordo de uma aula que o presbítero Clayton deu aqui, sobre atributos divinos. E eu me recordo ainda que o presbítero Clayton começou com um dos atributos. Eu me recordo, me lembro. Autoexistência. Autoexistência. Você começou com esse atributo, aquela exposição sua. Que Deus existe por si mesmo. Ninguém criou Deus. Deus está fora do tempo, Deus está na eternidade. E Deus é tão grandioso que não tem como você explicar Deus, a sua santidade, no seu amor, na sua justiça, no seu poder, na sua glória. Mas Jesus expressa toda essa grandiosidade de Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Só aqui, queridos, eu tenho que dizer o seguinte, antes de eu pronunciar esse nome, eu tenho que parar e dizer, Senhor, é com consciência que eu vou dizer, quando eu vou invocar Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu estou dizendo que esse Deus que ultrapassa tudo, olhe para mim e se compadeça de mim, mas esse nome, queridos, é sagrado. Esse nome é sagrado. Você não pode pronunciar de qualquer maneira, porque olha a grandeza dele. Se nós vamos adorar o Senhor Jesus, eu preciso saber qual é a minha postura de adorador, desse Jesus que expressa a imagem invisível de Deus. Olha como Paulo começou, falando sobre a supremacia, falando sobre a grandeza de Jesus. Aí ele traz outra expressão. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda... Traz a próxima imagem, traz o próximo. O primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Mas aqui, a gente precisa ter um cuidado. Se eu disser assim, o Alexandre... Eu disse, olha, a Maria, nós temos 4 filhos. O Alexandre é o primogênito. Aqui, significa que ele foi o que nasceu primeiro. Não é esse significado de primogênito aqui. É fácil entender isso. Lembra de Isaú e Jacó? Quem passou a ser o primogênito? Jacó. Não foi o primeiro que nasceu. Foi o que assumiu uma postura principal, superior, soberana. Esse primogênito aqui significa que é tempo. Depois dele veio a Cristiane, depois da Cristiane veio o Daniel, depois do Daniel veio o Gesiel. Significa que no tempo ele foi o primeiro. Primogênito aqui não tem nada a ver com tempo. Primogênito aqui tem que ver com posicionamento. Como Jacó e Esaú é um bom exemplo disso. Esaú nasceu primeiro, mas na linhagem de bênção, de sucessão, quem ocupa a posição primeira não é Esaú, é Jacó. Foi consagrada a ele a bênção da primogenitura. Posição, não tempo. Mudou tudo. Então, quando Jesus é o primogênito de toda a criação, significa dizer, ele está acima de qualquer coisa criada. Só que vai dizer o seguinte, coisas visíveis, está aqui no texto, coisas visíveis e coisas invisíveis. Tronos, majestades, principados, potestades. Esse já é o próximo, já estou jogando para o próximo. Mas primogênito de toda a criação, toda a criação. Vou lá para o próximo slide, que aí sim. Agora, eu chamo a atenção de vocês, nele, pois nele, por meio dele e para ele.
Pois nele foram criadas todas as coisas. Que coisas foram criadas? As visíveis, o universo físico, sistema solar nosso. Eu sei que tem o Sol, os planetas, tem satélites, e por aí afora. Tudo que existe no universo, vou pegar as três preposições que aparecem aqui, né? Nele, para ele, nele, por ele e para ele. Nele, porque Jesus é a centralidade de tudo que existe. Jesus é o ponto central de tudo que existe. Por exemplo, eu nem imagino o que é o universo. Nem a inteligência artificial sabe o que é o universo. Não tem a menor ideia, a menor capacidade. A inteligência artificial não tem a menor chance de saber o que é o universo. Só o universo conhecido. E o universo conhecido está distante de nós, o conhecido está distante de nós 13 bilhões e 100 milhões de anos-luz. Ou seja, você teria que viver 13 bilhões, 100 milhões, e viajar sem parar a velocidade da luz para você sair daqui e o ponto mais distante do universo conhecido. Isso aí é só o terreiro da casa. Jesus é o centro de tudo que é visível. E Jesus é o centro de tudo que é invisível. Quais são as coisas invisíveis nos céus e na terra? Quais são as coisas invisíveis no céu? Quais são as coisas invisíveis? O vento eu não vejo, mas eu sei que ele existe, mas nunca vi o vento. Jesus é o centro de tudo que foi criado nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, potestades, seja tudo, foi criado nele, porque ele é central de tudo que existe, nos céus e na terra, foi criado por meio dele, ele é o agente da criação, e foi criado para ele. Jesus é o fim da criação. Então, quando eu digo assim, que tudo que existe em Cristo, Jesus aí é o alfa. Jesus é o alfa, ele é o começo de tudo. Mas quando eu digo assim, por ele e para ele, Jesus é o ômega, é o fim de tudo. Tudo existe por causa de Jesus. Pense quem é o Jesus que você adora, pense quem é o Jesus que você serve. Pense nisso. Pense nisso. Bom, vamos lá ao próximo slide. Ok, o próximo slide. 1, 2 e. Aí está dizendo, ele é antes de todas as coisas. Nada que é material existia e Jesus já existia. Ele estava na eternidade com Deus. Estava lá no começo com Deus. Vai aparecer uma expressãozinha aqui, depois dessa vai aparecer uma outra expressão que vai reforçar essa expressão. Então, queridos, quando nós vemos na Bíblia, Paulo falando, exaltando Jesus, exaltando Jesus, exaltando Jesus, exaltando Jesus, queridos, ele está dizendo o seguinte, a vida cristã é cristocêntrica, é cristocêntrica, é cristocêntrica. Tudo na nossa vida tem que expressar Jesus, 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 Jesus. Se alguma coisa da minha vida não expressa Jesus, se algo da minha vida não honra Jesus, se alguma coisa da minha vida não tem nada a ver com Jesus, eu estou negando essa fé. Eu estou negando esse conhecimento, queridos. Se o culto que nós dizemos que prestamos a Deus é um culto antropocêntrico, ele está aqui para promover o homem, ele está aqui para mostrar o homem, ele está aqui para promover o homem. Queridos, Deus não está nesse culto. Se os hinos que nós cantamos, se os corinhos que nós cantamos,
Não tem nada a ver com a soberania desse Cristo. Queridos, não honra Jesus, esse culto não honra Jesus. A gente precisa ter essa convicção de que se essa é a nossa convicção, eu estou dizendo, a minha vida é cristocêntrica. Tudo que gira em torno da minha vida, do que eu penso, do que eu desejo, dos meus sonhos, dos meus propósitos, do que eu faço na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, no sábado, domingo e feriados, tudo que eu vivo, tudo que eu sou, precisa, queridos, honrar esse Jesus, a grandeza, a centralidade desse Jesus. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Paulo falou assim: igreja de Colossos, vocês precisam saber quem é o Jesus que vocês servem, o Jesus que vocês adoram. E hoje, meus irmãos, é provável que tenham cultos que fala tudo sobre o homem, sobre a vida do homem, mas não fala nada sobre Jesus. É provável, é provável, é provável, é provável. Culto a Jesus passa por aqui. Vida cristã passa por aqui. Me traga o próximo slide. Ele é a cabeça do corpo. A igreja. O nosso corpo, queridos, pode ter 1,20 m de altura, pode ter 2,40 m de altura, 2,10 m de altura, não interessa o tamanho do corpo e o peso do corpo, que manda é a cabeça. O corpo vai fazer o que a cabeça determina. Agora, uma coisa vai ser impossível de existir: um corpo sem cabeça. Um corpo acéfalo. Imagina você ver um corpo andando por aí, sozinho, sem cabeça, né? Sem cabeça. Mas lá, você vira a esquina, você vê uma cabeça sozinha, pairando no ar, né? Com os olhos, a boca, mas é só a cabeça. Isso é uma coisa assim, uma anomalia que assusta todo mundo, né? Contraria o próprio princípio da vida. Tudo, querido, diz respeito à cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. Então nós pensamos com o pensamento de Jesus, nós vemos com os olhos de Jesus, nós falamos com os lábios de Jesus, nós ouvimos com os ouvidos de Jesus, porque tudo está na cabeça. O nosso raciocínio tem que ser esse raciocínio cristão. As ordens emanam de lá. Se ele é soberano, como Paulo expressa aqui, como a palavra revelada expressa aqui, queridos, não tem outra confissão de fé para a gente abraçar. Soberania de Jesus. Ele é a cabeça deste corpo. Então, ele é que manda, a igreja é dele, a igreja, ele pagou o preço da igreja com seu sangue. Atos vai dizer que Deus comprou a igreja com sangue precioso de Jesus. Então, ele é o soberano, o único soberano na igreja, não tem outros. Muito bem, muito bem. Mas essa é uma expressão, queridos, muito forte, não é? Muito forte. Isso significa dizer que Jesus é o dono da igreja, porque ele é cabeça. E aí eu pergunto assim, na nossa vida diária, quais implicações que tem a gente dizer que Jesus é a cabeça desse corpo, não é? Porque de repente nós estamos vivendo aí como se fosse apenas o corpo, sem a cabeça. A gente não raciocina, a gente não pensa, nós não temos direcionamento, não temos propósito nenhum. Onde chegar, chegou. Do jeito que chegar, chegou. Será que é isso mesmo? Próximo slide. Aí vai dizer assim, ele é o princípio. Ou seja, Jesus
é a origem de tudo o que existe, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. A origem de tudo, querido, está em Cristo Jesus. Deus pegou Jesus, já a gente vai ver, tem uma expressãozinha que vai mostrar isso aqui, mas eu posso adiantar. Deus pegou Jesus e disse assim: você vai ser a verdade central, a origem, o começo de tudo que vai existir. Está em Jesus. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que nós adoramos. A nossa vida tem que estar centralizada nele. Meus irmãos, aqui vai mudar a nossa postura de orar. Que vai mudar a nossa postura quando você levanta pela manhã. Fala assim: e aí, Jesus, o que é que a minha vida tem hoje com a tua? Quais são os meus compromissos contigo? Estou saindo da cama agora para ver mais um dia. E como que eu vou aplicar todas essas verdades no meu viver ao longo deste dia? Eu vou tomar decisões. Como serão essas decisões? Eu tenho alvos, eu tenho propósitos, e como será isso? Como será isso, né? Esse alvo e esse propósito, como será isso? Mas o começo de tudo no universo, nos céus e na terra, está aqui. Tudo tem começo. No tempo, quando você vai para o tempo, tudo no tempo tem três coisas: começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Tudo no tempo tem isso. Jesus é o começo de tudo que existe. Quando nós pegamos aí sobre a origem do universo, a origem do mundo, a Bíblia já explica tudo. Já explica tudo. Todos os processos. Desde o começo, ponto inicial, a gente explica tudo. Mas se você quiser ser discípulo de Darwin e quiser desenvolver a teoria do evolucionismo, primeiro, você nunca vai conseguir explicar nada. Nada é nada. Você nunca conseguirá responder uma única pergunta sobre existencialismo. Você não vai evolucionismo, né? Evolucionismo. Você nunca vai explicar nada, responder pergunta nenhuma. E os raciocínios, as hipóteses, não é tese, hipótese. Tese é uma coisa. Tese é aquilo que tese é o que é provado cientificamente. Hipótese é o que você imagina que pode ter sido, mas não tem suporte científico. Isso é hipótese. No evolucionismo, existe somente hipótese, tese nenhuma. Mas quando você pega o ponto de vista bíblico, Jesus é a origem de tudo, e você vê as origens lá em Gênesis, aí você vai encontrar respostas para todas as perguntas possíveis. Porque ele é criacionismo. O criacionismo responde tudo. E Paulo está dizendo, se você quiser pensar na origem das coisas, pense em Jesus. E aqui a verdade está expressa. Ele é o começo de tudo que existe. Porque foi nele, através dele e para ele. Me dê o próximo slide. Deixa eu voltar aqui, queridos, no 18. Deixa eu voltar aqui no 18. Lembrei agora que eu pulei um ponto. Note que até o versículo 17, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito da criação, todas as coisas são criadas nele, por ele e para ele. 17, ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Aqui, Paulo faz uma pausa
sobre a criação de tudo que existe no universo, fora do universo, na terra, fora da terra, nos céus e fora dos céus. Agora ele vai mudar. Em vez de ele falar, ele encerra a primeira criação de Gênesis e volta para a segunda criação, que é a igreja, a verdade espiritual. Aí nessa segunda criação, que começa aqui no 18, ele é a cabeça do corpo, Jesus é a cabeça da igreja, a nova criação de Deus. A nova criação de Deus é a criação do novo homem, da nova mulher, do novo ser em Cristo Jesus. Esta criação espiritual. Aí a gente traz aquelas palavrinhas de Paulo lá, da sua primeira oração de gratidão, a fé, o amor, a esperança, nossa redenção em Cristo Jesus, a nova criação de Deus, expressa aí por Paulo na sua primeira oração. Quando ele vai orar, na sua segunda oração, ele vai falar sobre sabedoria e inteligência. Olha, faz parte dessa segunda criação de Deus, quando ele vai fazer a sua terceira oração, falando sobre a nossa redenção eterna em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados. Nós estamos aí nessa segunda criação, e Jesus também é o princípio, lá e cá, nas duas criações, Jesus é o princípio. Agora vai dizer, ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, aqui é o tempo. O primeiro primogênito lá não é o tempo não, lá é posição. Aqui é o tempo. Dos que morreram e ressuscitaram, Jesus foi as primícias. Está dizendo, Paulo está dizendo para a igreja de Colossos, quero dizer uma coisa para vocês. Jesus foi crucificado? Foi. Ele morreu na cruz? Morreu. Ele foi sepultado? Foi sepultado. Ele ressuscitou? Para sempre, para sempre, para sempre. A morte foi definitivamente derrotada na manhã do terceiro dia. Ele vive, ele vive, ele vive. Está sentado à direita do trono de Deus, exatamente nesse momento intercedendo por nós, que é o seu corpo, que é a sua igreja. Ele é o primogênito, o nosso irmão mais velho. Como herdeiro dessa riqueza espiritual, Jesus saiu da morte para ser herdeiro dessas riquezas espirituais. E Paulo diz, o dia que o nosso corpo corruptível se transformar num corpo incorruptível, o dia que a vida tragar a morte para sempre nos nossos corpos, nós levantaremos da sepultura e iremos para o Senhor Jesus para sermos co-herdeiros com Ele das riquezas celestiais. Imagina, queridos, na revista Forbes, quem é o mais rico hoje do mundo? Elon Musk, né? Imagina o seguinte, que todos nós aqui, somente nós aqui, mais ninguém, só nós aqui, somente nós aqui, mais ninguém. Imagina que todos nós aqui fôssemos filhos do Elon Musk. Só que hoje nós recebemos uma notícia muito triste. Ele morreu. Quem é nosso irmãozinho mais velho aqui vai ficar responsável pelo processo da herança? É uma grana. Pensa na grana que a gente entraria nela hoje, né? Pensa na grana. Porque nós aqui seremos filhos dele. Lixo. Mas pensa num lixo. Pensa numa pobreza franciscana. Pensa numa pobreza miserável. Seria essa herança. Porque riqueza está lá. E eu nem sei qual é. A gente nem imagina, porque Paulo diz, os olhos não viram, os ouvidos não viram, e o coração nunca imaginou. Essa riqueza está separadinha lá,
para quando nós encontrarmos com Jesus e lá no final da escatologia, Jesus disser: vinde benditos de meu Pai, e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí, queridos, você vai saber o que é riqueza. Você vai saber o que é riqueza, querido. Você vai saber. Correu para mim. Então, queridos, isto, meus irmãos, está nesse primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos. Me traga o próximo slide. Ah, sim. Essa questão do primogênito dos mortos, que precisa ser frisado em relação à ressurreição definitiva. Porque antes de Jesus ressuscitar, nós temos relatos de outras ressurreições que aconteceram, inclusive, no Velho Testamento. Né? Mas esses que ressuscitaram no Velho Testamento, ou antes de Jesus, morreram de novo. Mas aqui, nunca mais. A morte foi para todo sempre derrotada. Nunca mais se falará em morte. Não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem ais. Nada disso haverá mais. Corpos incorruptíveis, uma eternidade com Deus. Aqui é tempo. Como primogênito, aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Nesse aspecto aí. Aí ele vai dizer assim, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, ter a preeminência, ter o direito de. Quando Jesus olha para tudo que existe no universo, tudo que existe no mundo espiritual, ele disse: tudo existe a partir de mim. Eu tenho a preeminência, eu tenho o direito, eu tenho a primazia. Tudo está debaixo do meu comando. Tudo depende de mim. Deixa eu ver se já apareceu. Aqui já apareceu uma expressãozinha aqui. Aqui, o 17. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ou seja, tudo subsiste em Cristo, tudo depende de Jesus. Isso tem sentido para o culto de hoje à noite? Culto de adoração, culto de louvor, queridos, não é assim: se der eu vou, se não der eu não vou. Quem é desse que você adora? Quem é desse que você serve? Se eu ficar com vontade, eu vou. Se eu não ficar com vontade, eu não vou. Você veio para fazer o que aqui? Quando eu saio de casa para adorar o meu Jesus, quem eu estou adorando? Você entendeu? Vamos lá. Porque aprove a Deus que nele, aprove a Deus, quis Deus que nele, que em Jesus residisse toda a plenitude. A plenitude, a grandeza, o todo de tudo que existe, mora em Jesus. Reside em Jesus. Está no controle de Jesus. Você entendeu? Imagine que o seu pai exista ainda hoje. O meu já morreu faz muito tempo. Você imagina que o seu pai é o dono de tudo que tem no planeta Terra. Ele é o soberano do planeta Terra. E você, como filho dele, precisa de alguma coisa. Nesses termos, teria alguma coisa que o seu pai não pudesse fazer por você? Queridos, eu não sei o que é o céu. Eu não entendo nada do que existe lá. Paulo viu alguma coisinha lá, mas disse: eu não posso contar para vocês. Eu não posso contar para vocês, eu não posso.
E Paulo, o Espírito Santo, chega aqui em Paulo e diz assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa para você. Tudo subsiste nele, resiste nele, existe nele, está nele, no controle dele. Você entende quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Eu estou olhando o relógio ali, mas a gente já está caminhando, porque a última parte eu só vou pegar um insight e jogar para vocês, tá? Vou pegar um insight e jogar para vocês. Então, a plenitude, na sua totalidade, na sua grandiosidade, aprove a Deus, quis Deus que residisse, que morasse nele, em Jesus. A gente não pode adorar Jesus de qualquer maneira, queridos. Você não pode dobrar os seus joelhos diante de Jesus de qualquer maneira. Você sabe quem é que você está adorando? Você sabe a quem você está orando? Hoje às 18 horas tem o culto. A hora que der para chegar na igreja, eu vou chegar, a hora que der. Pense nisso. Pense nisso. Me dá o próximo slide aí. Próximo slide. Bem, esse é o penúltimo slide. Só tem esse mais um. Tá? Só tem esse slide mais um. Porque nesses 4 versículos, Paulo vai dizer o seguinte, vai fazer um resumo aqui, que criação, queda e redenção, tudo depende de Jesus. Enquanto você pensa assim, olha, pensa onde você estava, onde foi que Deus te colocou. Pensa onde você estaria na eternidade e para onde Deus está te levando na eternidade. Pensa em tudo isso. Está em Jesus. O diferencial é Jesus. É Jesus. Veio a queda, veio a criação, mas depois teve queda, mas houve redenção. Tudo depende. A criação dependeu de Jesus. A criação da igreja também dependeu de Jesus, a redenção depende de Jesus, e a palavra forte, queridos, é reconciliação. Mas o fundamento da reconciliação é a paz pelo sangue da sua cruz. Então, quando você dobra os seus joelhos, você mentaliza a morte de Jesus, o sangue derramado, o sofrimento na sua carne, reconciliou no corpo da sua carne, reconciliou 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta linha de baixo para cima, reconciliou no corpo da sua carne. Queridos, tudo depende de Jesus. Aí Paulo, de forma magistral, professoral, Paulo vai encerrar esse pensamento com essa expressão. Eu devia ter colocado em destaque, mas não coloquei. E da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Porque isso aqui é fundamental para o último slide. Foi em razão de tudo isso que Paulo diz o seguinte: eu me tornei ministro por causa de tudo isso. Foi por causa de tudo isso que você é servo de Deus, você é servo de Deus, você é servo de Deus. Vocês são servos de Deus, você é servo de Deus. Mal é servo de Deus, vocês são servos de Deus. Vocês são servos de Deus por causa de tudo isso. Você entende a grandeza da sua conversão? Você entende o significado da sua conversão, da sua vida em Deus? Por causa disso, eu me tornei ministro. Agora, se você der conta, aguarde o último slide. Aí eu encerro a ministração nessa manhã. Paulo vai dizer o seguinte, no último slide. Eu quero dizer para vocês qual foi o significado de tudo isso na minha vida.
Eu quero que vocês entendam qual é o significado de toda essa mensagem na minha vida. Então, aguarde. Eu trago o próximo e último slide. Vou ler com vocês. Vou fazer uma leitura comentada. Está encerrada a nossa aula. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor da igreja. 5 vezes eu recebi 40 chibatadas menos uma. 5 vezes eu apanhei de chicote. Recebi 39 chicotadas. Passei fome, frio, nudez, perseguição dos judeus, perseguição dos inimigos. Nos jejuns, nas orações, nas vigílias. 3 vezes eu sofri naufrágio no mar. Uma dessas seria fatal se Deus não tivesse planos com Paulo. Por causa de tudo isto, eu sofri na minha carne. Por causa de tudo isso eu sofri. Meus queridos, essa glória, essa grandeza de Jesus, representada nos seus sofrimentos na cruz, as aflições de Cristo, na sua morte, eu agora trago no meu corpo as marcas desse sofrimento. As costas de Paulo só tinha cicatriz, porque sofrer, queridos, 5 vezes açoite, 39 açoites. As costas dele só tinha cicatrizes de chibatadas, prisões, rios cheios. Tudo ele fala, a favor do seu corpo, que é a igreja, o qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, essa dispensação da graça, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto, esse mistério é a união de judeus e gentios, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Judeus e gentios é um corpo só, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério. É de choro, é de lágrimas, é de sofrimento, é de humilhação, é de afronta, de insultos, mas é o meu ministério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, e advertindo a nós aqui, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Como que isso representa na nossa vida? Crescimento da perfeição, da santidade, do temor de Deus, da dedicação ao ministério. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente por mim. Então, o que é que Paulo está dizendo, queridos? Paulo está dizendo o seguinte, queridos, quando o Espírito Santo me revelou a grandiosidade de Jesus, o que é que eu vou fazer com essa grandiosidade? Paulo disse, estou pronto para morrer por ela. Seja fome, frio, nudez, naufrágios, seja chicotadas, porque talvez eu morresse na primeira quarentena. Talvez muitos negariam a fé na primeira chicotada. Paulo 5 vezes, 39 chicotadas. O que a gente, nós vamos para casa agora, amanhã segunda-feira, o que nós vamos fazer com tudo isso? Quando você pegar a sua Bíblia, sua devocional, aquela devocional sua, sozinho lá, eu vou ler a Bíblia e vou orar. Pega esse texto, lê esse texto, depois você faça a sua devocional com as leituras que você gostaria na Bíblia. Mas a leitura de Colossenses, do capítulo 1, dos versículos 15, a partir do versículo 15,
devia ser fundamental para nós, que é a mensagem desta manhã. Amém, queridos? Amém? Então, queridos, hoje foi o capítulo 1. Imagina o que vem pela frente. Eu vou jogar uma coisinha para você aqui. Aguarde, 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 aguarde o capítulo 3. Aguarde o capítulo 3.